Diante do lance ocorrido na partida entre Fluminense e Flamengo, os materiais relativos ao jogo serão coletados e serão enviados ao corregedor da arbitragem, senhor Edson Rezende de Oliveira, para que faça a averiguação dos fatos. Esse é o conteúdo da íntegra da nota da CBF, que vai até um pouquinho além do óbvio, se refere mais diretamente ao jogo. PC Oliveira, boa tarde, bem-vindo ao Seleção, tudo bem? Boa tarde, Marcelo Barreto, tudo bem, graças a Deus, boa tarde a todos. Olha só, tem muita coisa envolvida aí, então vamos devagarinho, vamos por partes. Estamos discutindo um lance de impedimento? Podemos partir dessa premissa? Porque já tem internauta levantando dúvidas, se foi ou se não foi. Vamos partir exatamente dessa premissa. Primeiro ponto, é um lance de interpretação fácil, porque a jogada era uma falta, bola parada. Os jogadores do Fluminense, o Cícero, o Gun, o Henrique, estavam em posição de impedimento e o Henrique acabou fazendo o gol, que foi imediatamente anulado pelo assistente da FIFA, um dos mais experientes do Brasil, o Emerson Augusto de Carvalho. Na sequência, tem toda aquela reclamação, toda aquela pressão, e com todo o respeito que eu tenho ao Emerson, mas ele, por ser um assistente mundialista, por ter marcado corretamente o impedimento, ele tinha que ter mantido a sua postura e não ter deixado se levar pela reclamação dos jogadores do Fluminense. Acho que ontem eu vi muita crítica com relação ao Sandro Risse, que o Emerson Carvalho anulou corretamente, o Sandro resolveu dar o gol, mas a gente tem uma imagem muito clara que quando o Emerson marca o impedimento, o Sandro apita, levanta os braços, fazendo gestos que o gol estava anulado, e era só dar sequência no jogo. O Flamengo bateria, tiro livre indireto, recomeçaria o jogo e ponto final. A gente hoje não estaria discutindo aqui. O que levou toda a confusão foi a falta de personalidade do assistente, do Emerson, que deveria ter mantido a sua posição, mas infelizmente ele se deixou levar pela reclamação dos jogadores do Botafogo. Paulo, porque vamos avançar. Esse tipo de diálogo que tem que haver entre o assistente e o árbitro é quando aquela jogada polêmica, que há um desvio no meio do caminho e o assistente não sabe quem desviou, se foi o defensor ou se foi o atacante. Aí tudo bem, ele vai manter esse diálogo com o árbitro para poder tirar a dúvida. Mas nesse lance não havia dúvida. A bola parada, a bola vai direto ao Henrique, não teve nenhuma disputa, nenhum desvio no meio do caminho. Era só o Emerson Carvalho, com toda a sua experiência, ter mantido a sua decisão firme, e aí a gente não estaria discutindo todo esse problema, que na minha visão, todo ele causado pelo assistente, a falta de postura ali, pela falta de personalidade do Emerson em manter a sua primeira decisão, que era a decisão correta. Paulo, vou aproveitar essas imagens agora para a gente avançar mais um passinho. O Henrique, principalmente, os outros jogadores do Fluminense, vão todos na direção do assistente para reclamar, né? E o Henrique alega que não está em posição de impedimento, né? Depois, nós não temos isso registrado na súmula. O que eu vou te perguntar agora vem de depoimentos de jogadores que estiveram em campo, né, dos próprios jogadores do Fluminense e do que a gente conseguiu coletar também pelas imagens da TV. A informação que a gente tem é de que, ao ser interpelado pelos jogadores do Fluminense, o assistente diz: eu achei que era o Cícero que tinha cabeceado. Cadê o Cícero na imagem? Só para a gente localizar direitinho. Se a gente puder voltar. Ao lado do Henrique. E aí ele diz: o Cícero estava em posição de impedimento e o Henrique não estava. Ou seja, aí, além de, eu concordo com o que você está dizendo, de ter uma questão de postura, aí a gente já passa para um erro dele. Porque se ele acha que o Henrique estava em posição legal, ele errou mais uma vez. Errou mais uma vez, né? Porque a posição do Henrique no momento que a falta é batida é irregular, porque ele também estava à frente, né? É um lance ali que tem a movimentação do Jorge, que era o penúltimo defensor aqui, ó, na parte de baixo do vídeo. É o penúltimo defensor da equipe do Flamengo, ele tem a movimentação, mas com a imagem, né, parada, focada, a gente percebe-se e dá para comprovar que o Henrique realmente estava bem. É o mais impedido. Quanto o Gun e o Cícero, que está ao lado dele. Os três jogadores estavam em posição irregular. Aí acho que faltou para o Emerson ali uma tranquilidade de manter a sua postura. Às vezes o jogador, o árbitro, ele quer dar uma desculpa para o jogador. Quando o jogador vem reclamar com ele, poxa, dá uma desculpa, eu marquei do outro, não foi seu, ele quer contornar a situação. E ali não, era só uma questão dele ter
realmente mantido a sua postura. Houve o relato dos jogadores dizendo que ele falou que realmente o Henrique estava em posição legal e o lance, ele achou que o Cícero tivesse cabeceado a bola, mas se ele falou isso, aí ele acabou assim, se complicando numa decisão que ele já havia acertado no primeiro momento. Paulo, agora para a gente ir para o que virou o centro dessa discussão, se houve ou não interferência das imagens de televisão. Você que já deve ter passado por situações, não sei se exatamente como essa, mas enfim, situações de reclamação muito veemente. Eu, pelo menos, parti aqui do princípio de que todo banco, quando reclama, cita as imagens de TV. É comum isso mesmo? Isso realmente acontece ou eu estou partindo de uma premissa falsa? Não, isso é muito comum, porque hoje a informação ela chega instantaneamente, né, para a comissão técnica, para os jogadores do banco de reserva, às vezes para os jogadores que estão ali aquecendo atrás do assistente. Então, hoje a informação ela chega rapidamente. E é muito natural o treinador ou o jogador, olha, Paulo, né, quando eu apitava, me dirigiam dessa maneira. Paulo, a televisão mostrou que estava impedido, a televisão mostrou que não foi gol. Isso é muito normal, é natural quando parte dos jogadores, ou até mesmo de torcedores, de gandula, que às vezes ficam pressionando a arbitragem. Isso é um fato muito corriqueiro. Agora, o que não pode é o assistente se deixar levar por esse tipo de pressão, que é normal num jogo quente, um lance decisivo aí no momento, 39 minutos de jogo, 40 minutos de jogo. Então, esse tipo de reclamação, essa contestação do Henrique no calor do jogo é normal. E a reclamação por parte das equipes, de comissão técnica, de jogadores também é muito normal. O que não pode é a arbitragem se deixar se levar por essa pressão ou o quarto árbitro receber informação de alguém da imprensa ou de algum agente externo e passar a informação para a arbitragem. Isso é o que é proibido pela regra. Essa é a minha última pergunta e depois eu passo aqui para o pessoal do sofá, para ver se eles querem acrescentar mais alguma coisa. Essa informação consegue chegar? Você diria que hoje é quinteto, não é mais quarteto de arbitragem, né? A equipe de arbitragem está imune à chegada de informações da televisão, ou é possível que a informação chegue? É possível que a informação chegue porque os profissionais de imprensa muitas vezes estão ali ao lado das áreas técnicas, muito próximo do quarto árbitro. O quarto árbitro que ali está fora do calor, não está envolvido na decisão, às vezes fica observando ali a questão da movimentação. Então, às vezes, a informação acaba chegando, sim, acaba chegando. Agora, o que a gente tem que deixar muito claro aqui, discutir, é o procedimento adotado pelo Sandro Risse e pelo Emerson Carvalho, por toda a equipe de arbitragem, uma equipe experiente. Ele não poderia, em momento algum, ter mantido esse diálogo durante 12 minutos, que é um tempo exagerado, ali na lateral do campo, com a interferência dos jogadores das duas equipes, do policiamento, do delegado do jogo, do inspetor do jogo que se aproximou, que é o Sérgio de Oliveira Santos, que se aproxima para falar com o assistente, com o Sandro Risse, e na sequência tem até uma imagem mostrando que após esse diálogo, o Sandro Risse ele tira o fone do ouvido, talvez até querendo mostrar, olha, não estou recebendo nenhuma informação, tem uma imagem que mostra isso muito claramente. Ele não poderia ter mantido esse diálogo ali, ele tinha saído para o centro do campo, chamado o Emerson Carvalho, que estava envolvido, isento de pressão ali, de tumulto, para poder tomar decisão. Essa imagem que acabou de frisar. O inspetor do jogo, Sérgio Oliveira Santos, ele chega próximo do Sandro Risse ali, todo aquele tumulto. Na sequência, o Sandro tira o equipamento de rádio, né, do ouvido, e aí demora 12 minutos para tomar uma decisão. Quando é um tempo muito longo, acaba levantando todos os indícios de uma possível interferência externa. Não tem como a gente comprovar, né? É muito difícil você comprovar, teria que ter uma testemunha que presenciou o fato, teria que ter alguém com uma leitura labial, uma imagem, uma tomada de imagem, mas todo esse tumulto, inspetor do jogo próximo da arbitragem, o delegado do jogo da Federação Carioca, Marcelo Viana, com equipamento de rádio ali próximo da arbitragem, então pode ser que a informação tenha chegado. A gente não pode comprovar, mas
todos os indícios levam a crer que de uma possível interferência externa, até pelo tempo que se demorou para tomar a decisão, que para um árbitro experiente, mundialista como é o Sandoris, realmente um procedimento completamente equivocado. Já temos mais perguntas aqui. Paulo, boa tarde, é um prazer falar contigo. Eu queria primeiro só fazer comentar que eu acho importantíssimo essa informação, esse comentário que você fez, no sentido de que se houvesse uma testemunha, né, de que alguém foi lá e travou o diálogo com o Sanu Meirahit dizendo que a televisão mostrou isso ou aquilo, isso poderia ser usado como um argumento, né? Me parece que havia muitos jogadores do Fluminense ali que teriam evidentemente interesse em que o gol fosse validado, e nenhum deles afirmou que houve a interferência externa, houve algum diálogo nisso.